Qual o melhor método então? Será que é o exercício? Será que é o mapa mental? Será que é a videoaula? Bom, eu, Yuri, te digo, na minha opinião, não existe um melhor método. A pessoa que fala que existe um melhor método, ela está um pouco equivocada. E muitas pessoas que eu vejo falando que um método é melhor do que o outro, você pode ver que ela está puxando sardinha para o lado dela, que ela quer vender o produto dela. Isso daí eu não vou julgar, quem sou eu para poder julgar alguém? Mas às vezes eu fico um pouco chateado porque as pessoas elas tentam empurrar uma coisa para você e às vezes aquilo ali não é bom para você. Mas a culpa não é da pessoa que está empurrando. Aí a culpa é sua porque você não sabe o que é melhor para você, mas você só vai saber o que é melhor para você tentando, comprando algum material e descobrindo que aquilo não é bom. Mas eu já deixo claro aqui, não existe um melhor método. O melhor método não existe. O que existe é aquilo que encaixa com você. Eu gosto muito de videoaula. O Bruno ali falou que gosta de exercício. Talvez o Bruno ele não se dá bem, ele não fica bem assistindo videoaula. Às vezes ele prefere fazer na prática exercício e ler a teoria. O Carvalho aí disse que os conteúdos, videoaula, isso aí, conteúdo, videoaula e depois exercício, é praticamente igual a mim. Então vejam, cada um tem o seu estilo, cada um tem um tipo de pensamento, um tipo de percepção ali, ou é audição, ou é visual. Então vocês precisam primeiro descobrir o que vocês gostam, o que vocês se adaptam melhor, beleza? Mas é aquilo, gente. Às vezes a gente é forçado a fazer sacrifícios. Foi um tema da live de ontem. Às vezes nós precisamos fazer sacrifícios. Nem sempre a gente gosta de ver videoaula, as pessoas, né? Ou está assistindo aula, por exemplo, na faculdade. Mas isso é treinável. Isso daí você tem que aprender também. Porque já pensou, você não gosta de ir para a aula, você não gosta de ver professor falando, e aí complica. Eu, particularmente, na faculdade, logo que foi no terceiro ano da faculdade, começou a ter muitas aulas, começaram a ter muitas aulas no YouTube. Então eu comecei a assistir essas aulas no YouTube, porque eu gostava mais de assistir essas aulas no YouTube do que ver as aulas na faculdade. Não que os meus professores eram ruins, meus professores são ótimos, que eles ainda são professores, eles são ótimos, mas eu fico melhor estudando sozinho em casa na videoaula. Eu tenho essa disciplina, eu prefiro. Então eu descobri isso, que eu prefiro assistir videoaula, de preferência em casa, sozinho, do que até uma aula presencial na faculdade. Eu consigo prestar muito mais atenção. Até porque quando você está em casa assistindo uma videoaula, o grau de distração é bem menor. Se você está no seu quarto ali, você tem menos distração. Tem mais tentação, óbvio. Porque você está dentro do seu quarto, por exemplo, seu quarto provavelmente pode ter uma TV, ou tem a sala que tem a TV, e então você tem mais distração, tem o celular perto toda hora. Então o ideal é você eliminar essas distrações e focar no seu objetivo ali, que é assistir a aula. Eu prefiro assim. Mas vamos lá. Você precisa de 3 estímulos para começar a criar essa percepção aí, para você saber o que você prefere e começar a aprender melhor. Você precisa estimular a leitura, a fala e a audição. Um exemplo para você utilizar esses 3, o que eu prefiro é assistir videoaula, fazer a leitura do material e fazer o exercício. Veja que eu estou fazendo os 3 estímulos. Eu estou estimulando a audição, a leitura e a fala. Porque quando eu faço o exercício, eu repito o exercício para mim e eu respondo também. Então ali já é leitura e fala. E é videoaula também, né? Porque é
A videoaula é como audição e fala, e a leitura do material. O outro exemplo é você ler, você ali está lendo, depois você grava uma aula para você mesmo, você vai gravar uma aula, você vai dar uma aula ali, fazer um resumo do que você leu, e depois você vai escutar. Veja que você está estimulando a leitura, a audição e a fala. É outro método muito bom para você conseguir pegar essas técnicas e conseguir aprender de uma forma melhor. Então eu quero que vocês peguem e façam algum desses exemplos. Eu vou dar agora 11 exemplos. Vocês não precisam fazer todos. Por quê? Vocês não precisam e nem devem fazer todos. Porque se vocês fizerem todos, vocês vão entrar na síndrome do pato. O que é a síndrome do pato? É quando você faz de tudo um pouco e não faz nada direito. Porque o pato ele nada, o pato ele voa e o pato ele anda. Ele faz tudo que um ser humano gostaria de fazer, ou qualquer outro animal gostaria de fazer, que é voar, nadar e andar. Mas ele não faz nada direito. Então você tem que tomar cuidado para você não entrar nessa síndrome do pato e querer juntar tudo que aparece na sua vida para você fazer e todos os tipos de técnica. Gente, vocês precisam, não vou nem dizer especialistas, vocês precisam focar em uma coisa. Pega ali 3, 4 métodos e utiliza. Você utilizar vários métodos não vai dar certo, porque vocês vão perder muito tempo. Isso pode prejudicar vocês, porque vocês podem até ficar embolados ali na hora de estudar. Então eu vou falar aqui cada método desses 11, que eu separei. Na verdade eu separei esses métodos hoje, por isso eles não estão no resumo. Então se vocês quiserem anotar, podem anotar aí que eu vou falar devagar e vou repeti-los. Vamos lá. O primeiro método que eu separei para vocês é o estudo intercalado e distribuído. Vamos lá, repetindo. Estudo intercalado e distribuído. Do que se trata esse estudo intercalado e distribuído? Aqui, primeiro, você tem que ter um cronograma para você conseguir fazer esse tipo de estudo. Por quê? Porque você vai colocar os dias que você vai estudar a certas matérias. Por que eu boto intercalado e distribuído? Na terceira live, eu disse, me fizeram uma pergunta e eu falei que eu prefiro estudar sempre 2 matérias e eu passo para os alunos 2 matérias para estudar por dia. Por quê? Porque você pegou ali, geralmente se for em videoaula, você tem uma duração de 2 horas de cada aula. Você pegar e assistir mais 2 horas da mesma aula acaba sendo cansativo. Você acaba tendo mais distrações, você acaba não fixando melhor e às vezes, ainda mais se for o mesmo professor, às vezes você fica mais saturado. Então é muito mais válido você pegar e assistir uma outra aula, de preferência de um outro conteúdo, de outra matéria. Mas se você quiser pegar e fechar uma matéria só no dia, ok, mas aí eu indico você pegar e estudar um outro conteúdo. Por exemplo, você pegar direito das coisas, por exemplo, direito civil. Você não vai conseguir terminar ele em 2 horas. Geralmente, direito das coisas são 4 aulas. 4 aulas são 16 blocos, que aí dão um pouco mais, uma carga bem maior. Imagina, você pega e assiste 4 horas seguidas de direito das coisas com o mesmo professor. Por mais que o professor seja muito bom, muito gente boa ali, muito engraçado, a aula é dinâmica, você acaba ficando saturado. Então, intercale. Estude uma matéria, depois que acabar, estuda outra matéria, beleza? E sempre vai intercalando. E você tem que ver se você está se adequando a isso, se você está ficando bem com isso. Entenderam? O segundo método é marcação nos textos. Mas cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Porque eu lembro na faculdade que a galera marcava no Vadimeco só o que é importante. Estava lá, as 2 páginas todas marcadas de amarelo, passava mais todas as páginas marcadas de amarelo, só o importante, porque geralmente é assim, né?
Você estuda, o professor fala só, vou falar os artigos importantes. Aí fala lá, 60 artigos, 100 artigos seguidos. Aí a pessoa vai marcando. Cuidado, marcação de texto é um método muito eficiente, mas muito perigoso ao mesmo tempo. Você tem que saber o que você está marcando. De preferência, marque palavras-chave. Não marque qualquer coisa. Ah, essa frase aqui eu acho importante. Vai pegar e vou marcar. De preferência, você tem que fazer marcação de palavras-chave. Entenderam? Não peguem e saem marcando qualquer tipo de texto, porque isso pode atrapalhar, mais atrapalhar do que te ajudar. Então, presta atenção nisso daí. Marca só o que é palavra-chave em determinada matéria. Essa foi marcações de texto. É importante? Mas cuidado. É muito perigoso de você ficar embolado. A terceira é criação de resumos. Ontem nós falamos bastante de resumos, mas eu vou repetir. A importância dos resumos e o que você precisa fazer para fazer um resumo bom e você ter no final do mês, ali no final da semana, resumos consistentes. Primeira coisa, toda vez que você terminar de estudar uma matéria, já anota, faz anotações ou das palavras-chave ou pegue e faz mini esclarecimentos de você mesmo, você fazendo com as suas próprias palavras ali. Pode ser coisa aí de 10 linhas, gente. Resume o que vocês acharam da matéria, o que vocês acharam do conteúdo. Façam esse resumo, pegando as palavras mais importantes, as frases mais importantes ali. Por quê? Porque você juntando isso a cada dia, no final da semana que você for fazer a revisão, você vai ter esses resumos bem fáceis ali para vocês se identificarem melhor. Então, façam resumos, de preferência, logo depois que terminou de estudar. Terminou de estudar, faz resumo. Não deixa para depois, porque se você deixar para depois, você não vai fazer nunca. Então, já que você está no pique ali, já terminou de estudar, está com o corpo quente, está com vontade de aprender mais, pega e faça os resumos, logo que terminou de estudar. Videoaula. Tá aí uma coisa que eu gosto. Vocês já sabem, estão cansados de saber e vou falar sempre para vocês. Videoaula eu acho muito importante. Eu prefiro do que a leitura, ainda mais quando eu não sei determinado conteúdo. Quando eu não sei determinado conteúdo, eu prefiro assistir uma videoaula, porque vai ter alguém explicando. Porque eu lendo é a minha interpretação. Então, dependendo do conteúdo, a minha interpretação não está coerente àquilo que o livro está dizendo, ou o PDF, a aula escrita de alguém. Então, por isso que eu acho muito importante a videoaula. A videoaula eu acho ela importantíssima para você estudar. Mas, como eu disse, se você não consegue estudar por videoaula, você tem que ter outras técnicas, outros métodos de estudo, que é a leitura ou só exercício. Mas fica a dica, eu acho que tem muitas pessoas que não dão chance para videoaula. E não sei, simplesmente falam que não gosta de um professor falando do outro lado da tela. Mas, gente, videoaula é muito bom. Não estou aqui para induzir vocês, mas essa é a minha dica. Eu acho que quem não gosta de videoaula porque acha que não aprende bem porque tem um professor do outro lado da tela só, vocês deveriam dar uma chance para a videoaula. Mas se você realmente não gosta, não consegue aprender, ok, sem problemas. Vai para outro método. Existem muitos métodos, gente. E tudo que eu estou falando aqui é totalmente aplicável, é totalmente válido. O quarto método foi videoaula. O quinto método é mapa mental. Mapa mental, eu vejo muitas pessoas fazendo para tudo. Por exemplo, para a OAB, para todas as matérias da OAB. Nesse caso, eu discordo um pouco, porque existem matérias que não dá para você ter só o mapa mental ali. Então, o mapa mental eu acho importante para certas matérias e para auxiliar com algum outro tipo de estudo. O mapa mental, por exemplo, eu acho muito válido para processo civil,
por exemplo. Processo civil, processo de trabalho, processo penal, porque tem o nome do recurso, por exemplo, o prazo do recurso. Então eu acho válido. Acho válido também para direito constitucional. Direito constitucional, mapa mental, dá para usar muito bem, direito administrativo. Mas fica a critério de gosto. Mapa mental eu gosto para determinadas matérias, eu não usaria para tudo. Mas tem gente que usa. Então fica a critério da pessoa. Se você realmente se sente bem com o mapa mental, ok. Partiu para o mapa mental. O quinto foi mapa mental. O sexto é: faça perguntas para você mesmo e responda mentalmente. Isso não é o exercício, não é a parte prática, gente. O exercício que você faz ali simulado. Isso aí são simples perguntas que vocês vão fazer para você mesmo e vocês vão responder mentalmente. Por exemplo, o que você acabou de estudar aí, controle de constitucionalidade. Você vai pegar e vai fazer alguma pergunta aí e responder mentalmente, porque você vai treinando. Lembra? Audição, fala. Então você fala para você mesmo o que é uma coisa, o que é controle de constitucionalidade. Aí você pega e responde. Veja que isso daí é uma coisa simples de fazer e que ajuda. Isso ajuda muito. Então, sempre que você estiver lendo ou lendo uma questão que só por ler mesmo, tipo que ela estiver no meio de um texto, leia em voz alta e responda também. Não se preocupa com os outros, sua família, pensando que você está falando sozinho, não. O importante é ser aprovado no final. Então, faça isso. Isso daí eu acho uma coisa muito importante. E é muito, muito legal que depois você comece a aprender mais ainda sobre o conteúdo. E isso gera curiosidade. Depois que você começa a se auto-questionar, você faz uma pergunta para você e você não sabe responder, você fica com aquilo na cabeça. E aí você vai querer saber. É diferente do que você lê ali no papel, respondeu errado, e nas opções, né, porque tem as opções de A a B ali, aí você respondeu, estava errado, e às vezes você deixa para lá para corrigir depois. Mas essa questão de você fazer a pergunta em voz alta e responder mentalmente sem você ter as opções, isso gera curiosidade. E gerando essa curiosidade, você vai pegar e vai ler alguma coisa. Você vai ler sobre aquilo. Então já é um estudo, você já vai aprender mais ainda sobre isso. Então essa foi a sexta, que é: faça perguntas para você e responda mentalmente. A sétima dica é memorização. Como assim? O que vocês podem fazer para fazer esse tipo de memorização? É aqueles bloquinhos de nota. Eu esqueci o nome agora. Aqueles bloquinhos de nota pequenininho. Vocês podem pegar e anotar certas coisas, de preferência as palavras-chave. E se vocês marcaram, por exemplo, no livro, no Vademecum, com certas palavras, pega e escreve nisso daí. Escreve e cola na sua parede. Na parede do lado da sua cama. Começa a colar. Faz um mural. Se você não tem um mural, pode fazer um mural. É muito legal isso, gente. É muito legal. Isso funciona muito. Sabe por quê? Porque às vezes você está deitado ali, você está no seu momento de descanso, mas você olha para a parede, você vai estar sempre vendo alguma coisinha. Isso vai fazer você lembrar. Então você vai lembrar sobre isso, sobre determinado assunto. Então façam isso. Isso daí é uma coisa que funciona bem também. Eu fazia um pouco disso na faculdade. Não fiz para a OAB, fiz para as provas da faculdade, porque eu já botava ali, quando eu ia deitar, eu olhava e dormia com aquilo. Mas é uma coisa válida. Eu vejo funcionar muito com as pessoas na OAB. E elas que me falam, caramba, eu fiz isso daqui, isso aqui é muito legal, funciona mesmo, porque eu estou sempre ali memorizando, vendo aquilo, e ainda gera curiosidade também, da mesma forma que gera curiosidade de você ler em voz alta e responder. Então, outra dica aí que é a memorização. Você pegar os bloquinhos de memorização, cola na sua parede, faz um mural. Se quiser fazer colorido, compra um monte de post-it colorido e
sai colando na sua parede, beleza? Bom, a 8ª é gravar uma aula sua. Como assim, Yuri? Eu vou ter que agora gravar a aula? Gente, não precisa ser você filmar, você não. Pega o seu gravador do celular, todo celular tem um gravador aí, a não ser que seu microfone esteja bichado, e grava. Como eu disse lá no início, grava você dando uma aula. Pega o resumo que você acabou de fazer e lê esse resumo gravando a aula. Lê vários resumos, de preferência, terminou a semana, você vai fazer aquela revisão, leia e grave. E depois você bota o fonezinho de ouvido e pronto. Você vai ouvir sua voz maravilhosa e vai estudar. Tem coisa melhor do que você ouvir você falando sobre uma matéria? Não tem, gente. Então, ouça você dando uma aula. É muito legal porque vocês aprendem. Quando vocês estão ensinando, vocês aprendem. E aí, no caso, vocês estão ensinando para vocês mesmo. Eu comecei a aprender muito e gerar muita curiosidade quando eu fui monitor na faculdade. Eu consegui aprender demais, porque eu ensinava as pessoas e eu gostava disso. E comecei a aprender também, porque eu tinha que ler ali. Então isso acaba se tornando um vício. E eu comecei a gravar tudo que eu falava. Tudo que eu estudava, eu fazia meu resumo, gravava e depois eu ouvia para ver se estava coerente. Aí eu falava, pô, legal, gravei, tá bom, tá coerente, tá tudo certinho. E isso daí acaba se tornando um costume para você. E é muito bom, porque você aprende. Lembra, a audição, você precisa trabalhar também a audição. Então fica essa outra dica que é grave uma aula sua. A 9ª dica é faça testes práticos. Esse daqui vocês já estão cansados de ouvir, mas eu sempre vou repetir. Façam exercícios. Façam exercícios. Vocês precisam fazer exercícios, porque vocês precisam treinar. Para não chegar na hora da prova, vocês ficarem perdidos ali, não sabem por onde começar e quando começam acabam perdendo muito tempo, não sabendo responder de forma rápida as perguntas. Então vocês precisam conhecer a FGV, vocês precisam ter este conhecimento dela para responderem mais rápidos, beleza? Então fica essa outra dica que vocês precisam fazer. Façam testes práticos. A 10ª dica é revise o conteúdo. Como eu disse ontem, vocês precisam revisar o conteúdo. O resumo, como vocês sabem, já aprenderam aqui, vocês fazem logo que acabar a aula. Não deixe para depois. Acabou a aula, façam os resumos. Para que vai servir esse resumo? Para no final da semana, por exemplo, na sexta-feira, vocês pegarem e fazerem essa revisão. Então vocês precisam, logo que acabou, vocês fazem os resumos. Vocês precisam fazer os resumos. E após fazer os resumos, no final da semana, vocês vão revisar. É muito mais fácil vocês pegarem você pegar e fazer essa revisão. Como que eu devo fazer essa revisão, Yuri? A dica é fazer uma revisão semanal, toda semana. Você faz a revisão dos estudos da semana e no final do mês você faz a revisão mensal de tudo que você estudou durante o mês. Então, essa é a dica para revisão, que é a 10ª dica. A 11ª dica, na verdade, não é uma dica, mas um conselho, mas eu coloquei como 11ª porque essa vocês precisam ter. É uma daqui. O que vocês não podem deixar de fazer é exercício, revisão e essa aqui, que é tenha bom senso para estudar. Isso mesmo. E essa é a frase do post de hoje. Tenha bom senso quando for estudar. Como assim, Yuri? Eu tenho bom senso, pô. Tá doido? Lógico que eu tenho bom senso. Tem bom senso mesmo? Eu falei aqui 10 dicas. 10 dicas. Tem gente que já me procurou e a pessoa, faz usa todos esses métodos.
Gente, você usar todos esses métodos, você vai perder tempo, não vai dar certo. Você precisa primeiro se autoconhecer, o que você prefere estudar por videoaula, por leitura ali, mapa mental, só fazer exercício. Você tem que se autoconhecer. Você precisa conhecer primeiro o que você gosta. Depois que você conheceu o que você prefere, o que você aprende melhor, você vai pegar e vai usar esse método. Mas vocês não precisam usar todos esses métodos. Vocês precisam ter essa consciência. Daqui, como eu disse, só confirmar, o que vocês não podem deixar de fazer é exercícios e resumos, revisões. São esses dois, que na verdade você vai acabar fazendo os resumos. Então vai entrar a revisão também. Então são 3, exercício, revisão e resumo. Vocês precisam desses 3, pelo menos. Aí vocês vão encaixar mais um, que aí pode ser videoaula, pode ser leitura, pode ser o mapa mental, pode ser a questão de memorização. Então vocês precisam conhecer o que vocês preferem, mas esses 3 vocês não podem deixar de ter, que é exercício, resumo e revisão. E o bom senso para estudar. Então veja, vocês não precisam pegar todas essas 10 dicas e aplicar, porque se você aplicar as 10, você vai acabar se embolando. Dica minha, o que você pode usar aqui? O exercício, revisão e resumo, a videoaula. Aí videoaula bota entre parênteses leitura do PDF. Se você não gosta do videoaula, você pode trocar. Que essas são as coisas indispensáveis aqui. São essas 4. E aí você pode acrescentar aqui, por exemplo, um mapa mental ou memorização. Você pode acrescentar. E a marcação de texto. Veja, eu dei 7 dicas aqui das 10. Você pode acrescentar essas porque eu vejo que dá certo. São as que eu vejo mais dando certo. Mas é aquilo. Você tem que se autoconhecer e ver o que vai dar certo para você. Eu não posso aqui falar o que dá certeza, o que vai dar certo para você. Essas coisas que eu falei deram certo comigo e dão certo com a maioria das pessoas. Mas cada um tem o seu estilo, né?